Desvendei o incrível segredo dessa avó. Deixei meu marido e me transformei com o pai dele. Ana acordou mais um dia sob a luz forte do sol que penetrava pelas janelas da sua cozinha. O cheiro do café fresco misturava-se com o aroma doce das lembranças de uma vida que parecia cada vez mais um filme repetido. Casada com João há 8 anos, sentia-se presa em uma rotina sufocante, onde o papel de esposa perfeita a envolvia como uma armadura pesada. Entre as tarefas domésticas e a expectativa de agradar a família do marido, sua própria identidade estava se desvanecendo em meio à monotonia. Quando uma brisa quente começou a balançar as cortinas, a porta da cozinha se abriu com um rangido familiar. Era Dona Maria, a avó de João, uma mulher forte e sábia que sempre carregou um toque mágico nas histórias que contava. Com olhos que brilhavam como estrelas, ela entrou e, sem qualquer introdução, começou a narrar histórias de seu passado. Outra vida, onde as dificuldades moldavam corações e a coragem se tornava o combustível da transformação. Ah, minha filha, disse Dona Maria, se acomodando à mesa, a vida me ensinou que nunca é tarde para se reinventar. Cada palavra dela parecia tocar uma corda profunda no coração de Ana, como se os ecos das experiências de Dona Maria ressoassem dentro dela. Ana começou a se lembrar das cores que tanto amava, da arte que sempre deixou de lado por achar que não tinha tempo. Os dias que se seguiram tornaram-se prolongados diálogos entre as duas. Ana, abraçando essas histórias, sentia sua vitalidade renascer. Um sorriso curto aqui, uma risada lá, enquanto Dona Maria falava sobre as lutas que enfrentou, as escolhas feitas com amor e a força que encontrou para se erguer. Tudo isso despertava em Ana a vontade de voltar a pegar seu pincel, de dar vida a telas em branco, suas emoções flutuando e se moldando naquelas cores vibrantes. Mas, num ritmo crescente, seu relacionamento com João começou a mostrar fissuras. As conversas em casa eram menos sobre amor e mais sobre cobranças. Ele não entendia porque sua esposa estava se afastando. Você não é mais a mesma, dizia, o desânimo escorrendo em cada palavra. Ana se lembrava das histórias de Dona Maria, que sempre afirmou que a felicidade não deveria ser uma sombra. Assim, ao fim de uma discussão acalorada, sem medo, Ana exclamou: chega! Quero ser livre para ser quem realmente sou. Nesse instante, o silêncio bateu como uma onda. João ficou paralisado, incrédulo. Como assim? A mulher que ele conhecia, agora estava se transformando em alguém que ele não reconhecia? Ana sentiu a dor em cada olhar, mas uma chama de esperança se acendeu dentro dela. A cada crítica da família de João, a dúvida crescia. Mas Dona Maria sempre dizia que o amor que verdadeiramente importa é o amor próprio. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A decisão brotou como uma flor no meio do asfalto, apesar do temor. Ana estava pronta para o que viesse. As conversas em família se tornavam cada vez mais tensas e a aceitação um sonho distante. Ela se sentiu solitária, mas a determinação pulsava em suas veias. O que acontecerá quando os valores da sua própria família se chocarem com sua busca por liberdade? Em meio a essas incertezas, o próximo passo de Ana começaria a se revelar em meio a novas paletas de cores e sentimentos. A história dela estava apenas começando, e o que viria a seguir a fazia sentir uma mistura deliciosa de medo e esperança. Ana estava decidida. Acordou com uma nova energia, como se cada célula do seu corpo estivesse pedindo por transformação. Após o desabafo com João, algo dentro dela se agitou, e a liberdade parecia mais próxima do que nunca. Enquanto os raios de sol entravam pela janela, ela decidiu que estava na hora de reviver sua paixão pela arte. Com o coração acelerado, vestiu uma camiseta velha e desbotada, pegou o pincel que estava guardado na prateleira, coberto de poeira. Ao tocar as tintas pela primeira vez em meses, sentiu como se estivesse reacendendo uma parte de si mesma que estava esquecida. Cada cor que mergulhava no pincel falava de esperança, de novos começos. A tela em branco diante dela era um convite, e Ana não hesitou. As horas passaram, e ela se perdeu na mágica do processo criativo. As preocupações com a opinião de João e de sua família pareciam desvanecer à medida que as cores se misturavam em algo vibrante e expressivo. As pinceladas carregavam suas emoções, suas frustrações, principalmente, seus sonhos. Dona Maria batia à porta. Ao entrar, seus olhos se arregalaram ao ver a transformação da sala, agora repleta de vida e tons alegres.
Querida, isso é maravilhoso, exclamou, com um sorriso que iluminou o ambiente. O encorajamento da avó foi combustível para Ana. A arte é sua, minha filha. Não tenha medo de se expor. Nesse momento, Ana decidiu que precisava mostrar a nova fase de sua vida a João. Ela corria o risco de ser mal compreendida, mas seria um risco que ela estava disposta a correr. Após semanas de silêncio tenso, queria que ele visse que o amor próprio não diminuía seu amor por ele, mas sim o fortalecia. 2 dias se passaram, e Ana chamou João para ver sua nova obra. O homem que antes fora seu porto seguro agora parecia um estranho. O encontro estava envolto em uma tensão palpável. Quando João entrou no estúdio, hesitou, olhando a pintura como se estivesse diante de um enigma. "O que é isso?" perguntou, a confusão despejada em seu tom. "Isso sou eu, João. Isso é o que eu tenho dentro de mim e que nunca mostrei." As palavras deixaram sua boca com um alívio refrescante, mas João não parecia entender. A ferida entre os dois estava exposta, e a distância parecia maior. A pintura, com suas cores ousadas, simbolizava o grito da liberdade, enquanto João se fixava em seus tons escuros. "Mas você não precisa disso. Não é assim que a vida deve ser. Você é minha esposa." A defesa dele era como uma muralha, e o coração de Ana se apertou. A dor de saber que, para ele, sua felicidade ainda estava presa em antigos paradigmas era desoladora. Ana respirou fundo, tentando se manter firme. "João, o amor que eu tinha antes está evoluindo. Não quero deixar você, mas preciso de espaço para ser quem realmente sou." A conversa se tornou uma dança de palavras, onde ambos tentavam entender o que um queria dizer, mas o que na verdade se abrigava no fundo de seus corações era um desejo de conexão. Enquanto os gritos e as lágrimas eram trocados, um novo sentimento se estabelecia dentro de Ana, o desejo de ser ouvida em sua plenitude, em todos os aspectos. Pela primeira vez, ela se sentia forte o suficiente para lutar por ela mesma. Após um momento de silêncio, Ana olhou nos olhos de João e fez uma pergunta que poderia mudar tudo. "E se você também pudesse encontrar a sua própria paixão?" A pergunta pairou no ar, como uma nuvem carregada de desafios e possibilidades. Os olhos de João se suavizaram por um segundo, mas logo a confusão tomou conta novamente. O que ele responderia agora? E estaria Ana realmente pronta para ouvir essa resposta? A dúvida carregava consigo a potencialidade de um novo começo, e o que viria a seguir mudaria definitivamente o curso das suas vidas. Ana sentiu o clima pesado na sala, como se toda a vida dela estivesse em jogo. O olhar de João, que antes transmitia amor e segurança, agora trazia uma mistura de confusão e frustração. Ela se preparou para ouvir a resposta dele, mas também se lembrou das suas próprias intenções. Ali, diante da tela, ela não queria apenas expressar suas emoções, queria que João entendesse que o amor deles poderia evoluir, mas cada um precisava ser livre. "Eu não sei o que dizer, Ana", ele finalmente falou. A voz dele era baixa, mas as palavras cortavam como um fio afiado. "Acho que você está confundindo as coisas. O que você quer dizer com sua própria paixão? Estamos juntos, não é suficiente?" Ana respirou fundo, tentando engolir a angústia que estava crescendo dentro dela. "Não é que não seja suficiente. É que eu sinto que perdi uma parte de mim ao longo do caminho. Essa pintura, essa nova fase, é quem eu realmente sou. E quero que você saiba disso." A voz dela tremia. Cada palavra era um pedaço de sua alma sendo exposto. Ela estava nervosa, cheia de medo, mas ao mesmo tempo radiava uma força que nunca havia sentido antes. Mas João parecia cada vez mais distante. Ele olhava para ela, para a pintura e voltava ao próprio interior, como que tentando decifrar um labirinto emocional. "Eu só quero que você seja feliz", João disse, finalmente. Mas a maneira como ele disse aquilo apenas a fez sentir que ele não compreendia, não completamente. Havia uma proteção em sua fala, como se ele temesse que tudo que ela estava tentando construir fosse um ataque à estabilidade que eles tinham. "E se a minha felicidade não se encaixa no que você imagina? E se eu começar a me expressar e você não conseguir me acompanhar?" Ana questionou, a frustração subindo dentro dela. "E se, ao invés de seguir caminhos opostos, nós explorássemos novos juntos?" A ideia era aterradora. Ela não sabia se estava pronta para tudo isso, mas, por outro lado, a possibilidade era irresistível. Uma nova luz na vida deles ressoava como um eco de uma sinfonia, mas como tocá-la sem ferir os dois? João fechou os olhos por um momento, seu rosto contido em uma máscara de preocupação. "Você realmente acha que eu não quero que você seja feliz?" A voz dele estava carregada de emoção, e Ana viu um lampejo de dor que nunca tinha percebido antes. "Não é isso, João.
É só que a gente precisa conversar sobre isso, olhar a verdade nos olhos. Eu não quero viver uma vida de aparências. Temos que ser honestos um com o outro, mesmo que doa, Ana sussurrou, tentando quebrar as paredes que pareciam se construir entre eles. A tensão pairou no ar, enquanto os dois se encaravam. Era um momento decisivo, algo que poderia mudar tudo. João respirou fundo e, por fim, disse, talvez você esteja certa. Mas eu não sei por onde começar. Ana sentiu seu coração disparar. A resposta dele a surpreendeu. Havia uma abertura, um pequeno espaço onde a dúvida e o amor poderiam coexistir. Então vamos juntos. Podemos descobrir isso juntos. E quem sabe eu possa te mostrar como a minha arte pode refletir o que você sente também. Os olhos de João brilharam por um instante, mas logo os travamentos do medo voltaram. O que ele pensaria sobre se expor? Quem seria ele sem os rótulos da vida que eles tinham construído? A conversa ainda estava longe de terminar, mas um novo caminho se abria diante deles. Com um sorriso tímido, Ana tocou o braço dele, como se quisesse acenar para a nova fase que estava por vir. Mas uma dúvida ainda pairava no ar, um desafio a ser superado. Assim, com todos os sentimentos agitados, Ana lançou a próxima provocação. E se você tentar pintar também? O que poderia acontecer se expressássemos nossa paixão juntos? Essa pergunta ficou disponível entre eles, uma ponte que esperava por ser atravessada. O futuro ou seu retorno a uma antiga caverna de insegurança astuta esperava. O que João escolheria agora? A sala permaneceu em silêncio, como se o tempo tivesse parado enquanto Ana aguardava a resposta de João. A expressão dele oscilava entre insegurança e uma curiosidade que ela havia quase esquecido. O coração dela pulsava rápido, ligado à esperança de que uma nova amizade poderia nascer, mesmo que involuntariamente. João finalmente abriu os olhos, fixou o olhar na pintura quase como se estivesse tentando decifrá-la. Pintar? Eu não sei se sou bom nisso. E se ficar horrível? Ana deu uma risada suave, tentando aliviar a tensão. Quem se importa? O que importa é a experiência. Deixe seus sentimentos fluírem, como a tinta, sem medo do resultado. Você pode se surpreender com o que sai daí. Ele hesitou. Era um desafio, lá no fundo um empurrão para fora de suas zonas de conforto. Ana desejava que ele visse a beleza em se arriscar, assim como ela teve que fazer para se apresentar à pintura. Era como se ela estivesse oferecendo a ele uma rota de fuga do medo. Finalmente, ele apenas balançou a cabeça. Está bem, se você realmente acha que eu posso fazer isso. Claro. Vamos fazer um dia de arte. Ela disse, sorrindo largamente. Havia uma luz em seus olhos, uma confiança que poderia iluminar até os cantos mais escuros daquela sala. Nos dias seguintes, João começou a se preparar para o que parecia um grande salto no desconhecido. Ele observava Ana enquanto ela pintava, estudando os movimentos dela com uma mistura de admiração e apreensão. Havia algo liberador na maneira como ela deixava a tinta fluir. Era uma dança, uma expressão pura e crua da alma. Ele queria fazer parte daquilo, mas ainda hesitava em dar o primeiro passo. Um dia, enquanto assistiam um documentário sobre artistas plásticos, a animação de Ana era contagiante. Ela falava sobre como cada artista tinha sua própria história e como a arte poderia proporcionar um espaço seguro para se revelar. Olha, João, ela disse com um brilho nos olhos, não é só sobre os traços na tela, mas sobre contar sua própria história, mesmo que isso fira um pouco. A comparação ressoava dentro dele. Quem era ele, se não um rapaz que sempre tentou ser certo? E se ele se permitisse ser vulnerável, como Ana fazia em cada pincelada? Lembrava de seus medos, de como tinha se trancado em uma bolha de segurança. Mas agora, em meio a uma maré de inspiração, ele pensou que talvez fosse hora de soltar as amarras. Quando chegou o dia da pintura, o dia que Ana havia chamado de dia de arte, seu estômago estava em um nó. Ele olhou para a tela em branco diante dele, lembrando as promessas que havia feito a si mesmo. E se ele falhasse? Contudo, Ana estava toda sorridente ao seu lado, com os pincéis prontos. Vamos começar. Não precisa ser perfeito, ela incentivou. Basta deixar fluir, não pense demais. Sinta. Certo, João murmurou, agarrando um pincel como se ele pudesse segurar seu coração acelerado. A sensação do contato da tinta na tela era nova e estranha, mais próxima de uma batalha interna do que um simples ato criativo. Mas, no momento em que a ponta do pincel tocou a tela, algo dentro dele começou a mudar. Ele se lembrou do que Ana havia dito sobre contar histórias. E, enquanto os movimentos se tornavam mais livres,
Percebeu o peso das expectativas começando a se dissipar. A música suave ao fundo criava uma atmosfera intimista, e Ana, com seus olhares de encorajamento, fazia tudo parecer possível. Por instantes, os medos se dissolveram. Ele começou a ouvir a própria voz interior, expressando uma paixão contida por anos. No calor da experiência, uma nova ideia atingiu João. Era uma ideia tão intensa que ele não pôde evitar compartilhar. Ana, e se a gente organizasse uma exposição? Para mostrar nossas histórias através da arte? Ana parou de pintar, seus olhos brilharam. O silêncio entre eles foi preenchido por uma eletricidade palpável. Mas antes que ela pudesse responder, a hesitação voltou ao rosto dele. Será que ele era capaz? E se as pessoas não entendessem? Com essa dúvida, João viu a sombra do medo se aproximar. Mais uma vez. Mas aquela ideia não o deixaria tão fácil. Ele tinha que enfrentar isso, sair do escuro e abraçar a luz. O que aconteceria agora? A coragem que estava começando a se formar em seu peito poderia ser a chave que eles precisavam. Que passo ele tomaria a seguir? Ana olhou nos olhos de João, sentindo o nervosismo dele ressoar pelo ar como uma vibração suave. A proposta de uma exposição pairava entre eles, como uma promessa de mudança. Uma exposição, João? Isso é incrível, disse ela, sua voz cheia de empolgação. Ele sorriu, mas a dúvida ainda lhe pesava nos ombros. Analisou a reação dela, desejando encontrar ali uma reafirmação de que poderia ser mais do que sempre fora. Sim, mas será que estamos prontos para isso? E se ninguém gostar? Sua voz tremulava com o peso de suas inseguranças. Você acha que a primeira pintura de alguém sempre é perfeita? A arte é sobre se arriscar, é sobre mostrar quem somos. Ana respondeu, com uma paixão que a fazia brilhar. Era como se cada palavra dela fosse um convite para se libertar. Os minutos foram passando, enquanto a expectativa criava um espaço especial naquela sala. A música ao fundo já não era só um pano de fundo, mas um componente da experiência, harmonizando com sentimentos que borbulhavam entre eles. Ana pegou um pincel e antes que João pudesse hesitar, ela começou a criar pinceladas suaves, como dançarinas que davam vida à tela. Olha! Veja como tudo flui. Cada cor conta uma história, e nós temos tantas histórias para contar. Sua voz era um mantra, e ela parecia tão livre, tão viva. Imerso naquele ambiente, João sentiu o medo começar a se enfraquecer. O convite dela não era apenas sobre a arte, era sobre se expor, sobre a fragilidade que existe em cada um de nós. Era nesse momento que ele entendeu que talvez o mais importante não fosse o quão bonita seria a obra final, mas o que poderia nascer do ato de criar. Então, resolveu arriscar de verdade. Ele respirou fundo e mergulhou o pincel na tinta. Certo, vamos fazer isso. Sua voz estava decidida, e para sua surpresa, um sorriso começou a se formar em seu rosto. Pinceladas se misturavam, libertando sentimentos que ele guardava. Conforme a cena se desenrolava, Ana observou encantada enquanto João experimentava. As cores dançavam juntas na tela, como se cada gesto de João libertasse um pedaço de sua alma. Era gratificante ver a transformação dele. Não era só uma tela que estava sendo preenchida, mas um espírito começando a florescer. Olha, João, você está se entregando assim, tão facilmente, e isso é maravilhoso. Ana exclamou. Ela não conseguia conter a alegria que sentia ao vê-lo florescer. O brilho nos olhos dele era visível, até mesmo na maneira como seus ombros se relaxaram. Mas, enquanto a empolgação fluía, João se lembrou de um aspecto essencial. Uma exposição não era apenas um evento. Aquilo também significava expor suas emoções, seus medos. Ana, será que estamos prontos para o que isso significa? Mostrar para o mundo quem realmente somos. Sua voz ficou um pouco mais baixa, quase um sussurro. Ana abriu um sorriso encorajador, e a intimidade entre eles se alargou. João, a verdade é que cada um de nós tem um universo dentro. Quem somos não é algo a esconder, mas a celebrar. A exposição vai ser um reflexo da liberdade que sentiremos juntos. O coração dele pulsava com a ideia de expor seus sentimentos, suas dúvidas. A arte poderia ser, afinal, uma ponte para aqueles que também lutaram para se expressar. Mas enquanto pensava nisso, o entusiasmo deu lugar a um novo medo. E se, ao expor suas histórias, ele se sentisse mais vulnerável do que nunca? O que aconteceria com sua vida, suas relações, se as pessoas não entendessem seu grito silenciado? Com esses pensamentos, João hesitou novamente, a timidez atacando-o como uma sombra. Entretanto, ao olhar para Ana, viu o reflexo da coragem que começava a germinar. Então vamos fazer isso juntos?
Compartilhar nossas histórias, mesmo que isso doa um pouco? Ele perguntou, a esperança vibrando em sua voz. Ana sorriu. Sua presença era um farol. Sim. Vamos brilhar mesmo nas sombras. E assim, decidiram se dedicar a uma preparação não apenas de uma exposição, mas a uma jornada de descobertas, onde cada pincelada seria uma confissão, uma libertação. No entanto, enquanto a empolgação crescia, uma inquietação se manifestava no fundo de João. O que aconteceria quando finalmente colocassem suas histórias sob os olhos escrutinadores do mundo? Mal sabia ele que, em breve, enfrentaria um desafio que testaria não só a coragem deles, mas também os laços que estavam construindo. O ambiente da sala criativa parecia mais vibrante a cada dia que passava. João e Ana trabalhavam juntos, cada um mergulhando em seu próprio universo de cores e formas. A conexão entre eles se aprofundava, como se a arte fosse um cordão invisível que os unia, impulsionando-os a serem honestos tanto na tela quanto fora dela. João misturava tons com fervor, mas havia algo que o inquietava. Ele olhava para cada pincelada, cada forma que surgia, e se perguntava se conseguiria realmente mostrar seu verdadeiro eu para o mundo. Antes de completar a obra, decidiu dar um intervalo e se afastou da tela, fechando os olhos por um momento. Ele respirou fundo, tentando afastar as dúvidas. E se a exposição não for aceita? E se tudo isso for só um sonho vazio? Ana, percebendo o silêncio de João, deixou seu próprio pincel de lado. Com um olhar profundo e curioso, disse: João, você está pensando demais. A voz dela era como uma brisa suave em um dia quente. A arte é um reflexo do que sentimos. E se as pessoas não entenderem nossas obras, talvez precisemos nos perguntar por que isso nos afeta tanto. Ele a encarou, a dúvida em seu olhar começando a se desfazer. Você tem razão. Mas eu sinto como se fosse muito mais do que só tinta e tela. Ele hesitou, suas palavras pesadas. Estou colocando minha vida, meus medos, naquilo. E se não for bom o suficiente? Ana se aproximou, tocando seu braço suavemente. A perfeição não é o objetivo da arte, mas a vulnerabilidade. A arte é sobre se conectar, sobre contar histórias, sobre ser sincero. E você, João, tem tanto para contar. O rosto de João se iluminou, e pela primeira vez em muito tempo, ele começou a acreditar na força que poderia vir da vulnerabilidade. Era como se uma fenda em seu coração estivesse se abrindo, permitindo que a luz entrasse. Talvez eu só precise deixar o medo de lado e ser quem eu realmente sou. Enquanto falava, a música suave que tocava ao fundo pareceu ressoar dentro dele. Uma ideia surgiu, uma imagem vívida de seus sentimentos e de como isso poderia se traduzir em cores na tela. Ele se sentiu leve, como se alguma carga tivesse sido removida. Vamos arriscar, Ana. Ela sorriu, aquele sorriso largo que sempre iluminava a atmosfera. Mas os olhos dela também revelavam uma preocupação. João, temos que nos preparar para a reação das pessoas. Não podemos ter certeza de que elas entenderão o que estamos tentando dizer. E isso pode doer. Sim, eu sei. Ele mordeu o lábio, pensando nas consequências que poderiam vir. Mas, e se a dor for necessária para verdadeiramente nos conectarmos uns aos outros? Um risco que vale a pena correr? Ana balançou a cabeça, admirando a coragem que João estava mostrando. Isso mesmo. E se alguém se identificar com sua história? Temos que lembrar que nossas vozes podem tocar outras vidas. Enquanto a energia positivamente carregada vibrava entre eles, o coração de João pulsava intensamente. Eles estavam prestes a se lançar em algo transformador, mas uma sombra de incerteza continuava a pairar. O que realmente significaria suas histórias expostas ao mundo? Estariam prontos para isso? O impulso que levava a pintura crescia, mas o peso da possibilidade de rejeição ainda o seguia, como uma nuvem sombria. E, nesse turbilhão emocional, ele se lembrou de uma figura importante em sua vida, sua avó. Uma lembrança amorosa que sempre o apoiou, mas que também o ensinou que compartilhar seus sentimentos nem sempre era fácil. O que ela pensaria sobre suas decisões? O que aconteceria se ele, sem querer, reabriu feridas nela? Ana percebeu que a mente de João estava turvando novamente. Vamos conversar sobre isso, João. Você não está sozinho. E assim, os dois se sentaram em um canto da sala, a conversa fluindo como um rio. João começou a abrir seu coração, revelando memórias, experiências e o impacto profundo que sua avó teve em seu relacionamento com a arte. Ana ouvia atentamente, absorvendo cada palavra enquanto a noite avançava. Mas, à medida que João falava, uma pergunta incomodava sua mente. O que aconteceria se a sua avó desaprovasse suas escolhas? Como ele enfrentaria essa possível rejeição,
vindo de quem sempre foi seu maior apoio. Enquanto se interrogava, a ansiedade começou a crescer novamente, criando uma fissura em seu coração. A ideia de uma exposição, que antes parecia uma aventura emocionante, agora se tornava um abismo. Tudo que João tinha que fazer era juntar coragem e se aprofundar nessa discussão que apenas começava a emergir. João respirou fundo, suas mãos tremendo levemente sob o peso de suas lembranças. A imagem de sua avó, com seu olhar carinhoso e palavras de encorajamento, batia em sua mente como um eco distante. Ela sempre me disse que a arte era o que eu tinha de mais verdadeiro. Ele hesitou, lutando contra a maré de emoções que ameaçava transbordar. Ana, com seu olhar atento, captava cada nuance de sua angústia. Você está pensando na sua avó, né? Perguntou, suavemente. Quando João confirmou com um gesto de cabeça, ela continuou. E o que você acha que ela diria se estivesse aqui agora? As palavras de Ana funcionaram como um portal para um tempo que parecia distante, mas ainda vibrante. João lembrou-se da avó o levando para museus, explicando cada pintura com a paixão que contagava. Ela me fez ver a beleza da vulnerabilidade. Através da arte, eu poderia mostrar quem eu realmente sou. Ele fez uma pausa, lembrando-se do amor que sempre recebeu dela, mas também das expectativas que sentia. Você se preocupa com a desaprovação dela porque a ama. Mas será que ela te impediria de ser feliz? De se expressar? Ana disse, firme. O raciocínio dela era claro, e mesmo assim, a incerteza continuava a apertar seu peito. E se, no fundo, ela me olhasse e dissesse que eu deveria ter coragem? Que não importa o que pensem, o que importa é a verdade que coloco em cada pincelada. João já não sabia o que responder. A verdade é que a ideia de desapontar a avó o atormentava. Ele queria honrar a memória dela, mas isso significava silenciar sua própria voz? O que faço se eu realmente quiser expor meu trabalho e ela não aprovar? Ana se inclinou mais perto. João, sempre que você rabisca algo na tela, você conta uma parte da sua história. A arte é sua, e se a sua avó estivesse viva, tenho certeza de que ela a apoiaria. Ela sempre desejou o seu bem, não é? Um sentimento novo começou a brotar no coração de João, algo que ele não conseguia identificar antes. Era como se a combinação das palavras de Ana e a sua lembrança da avó criassem um misto mágico de coragem e amor. Você acha que estou pronto? Perguntou, a voz carregada de insegurança, mas também de esperança. Você vai sempre estar no caminho certo quando se permitir ser autêntico. O público pode não entender de imediato, mas isso faz parte do processo. O importante é que você saiba onde está colocando seu coração. As palavras de Ana deram a João uma nova perspectiva. O que mais importava era a sinceridade que ele colocava em sua arte. Ele começou a visualizar cada obra como uma conversa com sua avó, trocando confidências. Como sempre fizeram. Ele olhou profundamente nos olhos dela. Vamos nos preparar para isso? Precisamos unir forças para fazer essa exposição. Ana sorriu, seus olhos brilhando. Sim. Vamos juntos, mas devemos estar prontos para enfrentar e abraçar tudo que vier. Isso inclui a rejeição. O que você acha que mais te assusta nessa possibilidade? João ponderou. A ideia de se expor para avaliação, de ver a reação das pessoas, ainda era um nó na sua garganta. É a questão de ser o eu verdadeiro. Mas sinto que preciso disso, mesmo que essa dor venha. Enquanto conversavam, a energia na sala se transformou. Era como se o ambiente pulsasse com novas cores e formas. Ele se levantou, pegou um pincel e começou a trabalhar em um esboço que rapidamente ganhou vida na tela. Ana fez o mesmo, com entusiasmo contagiantes, como se o mundo ao redor não existisse mais, apenas eles e as histórias que estavam prestes a explodir em arte. Mas antes que pudessem mergulhar totalmente em suas criações, um som inesperado interrompeu o fluxo. O telefone de João tocou, tirando sua atenção. Ao ver o nome avó na tela, o coração dele gelou por um instante. É ela. O que eu faço? Ana, percebendo a tensão, o encorajou. Atenda. É hora de enfrentar essa conversa. Vá em frente, João. Com a mão trêmula, ele atendeu, e enquanto a voz da avó ecoava do outro lado da linha, uma mistura de emoções tomou conta dele. Agora, tudo parecia mais real e imersivo. O que será que ela tinha a dizer? Estaria pronta para ouvi-lo? A expectativa pairava no ar, e dentro de João, o seu caminho se desdobrava diante dele. João sentiu o coração disparar quando a voz familiar da avó atravessou a linha. Era como se os anos não tivessem passado, como se ele pudesse sentir o calor da casa dela, o aroma do bolo saindo do forno, e o amor que sempre o envolvia. Oi, meu filho.
É tão bom ouvir sua voz, disse ela, com aquela suavidade que o fazia sentir seguro. Ele engoliu em seco, sua garganta seca pela ansiedade. Oi, avó. Eu estava pensando em você. Queria compartilhar algumas coisas, ele começou, mas as palavras saíram hesitantes. O que dizer para alguém que sempre esperou tanto dele? A avó, percebendo sua hesitação, começou a falar sobre as lembranças que guardava. Contou sobre uma pintura que João tinha feito quando criança, uma daquelas que ela sempre destacava por ser minha verdadeira obra-prima. Lembrar-se daquela época abriu uma frincha na barreira de insegurança que ele construíra. Avó, eu estou em um ponto da minha vida em que quero expor minha arte, mas tenho medo. E se não for o que você espera? E se eu desapontar você? A pergunta saiu como um sussurro, mas o peso que carregava era imenso. Ela respirou fundo, como se o silêncio daquela conversa estivesse repleto de significados profundos. João, meu amor, a arte é sua. Eu quero que você seja feliz, que se expresse de verdade. Nunca foi sobre o que eu esperava, mas sobre o que você sente. Lembre-se, ser verdadeiro consigo mesmo é a maior forma de amor que consegue me dar. A força das palavras dela tocou João de uma forma que ele nunca tinha sentido antes. Como se cada sílaba fosse uma pincelada de cor em sua alma, apagando a sombra da dúvida e trazendo uma luz nova. Mas e se as pessoas não gostarem? Ele questionou, a insegurança ainda pairando. Se não gostarem, não importa. O importante é que você está sendo fiel à sua essência. A minha alegria não está atrelada ao aplauso dos outros. Olhe para dentro e verifique se o que você cria faz justiça à sua verdade. É isso que eu espero de você. Enquanto ouvia, um turbilhão de sentimentos tomava conta dele. João percebeu que o verdadeiro medo não era o desprezo alheio, mas o julgamento que ele mesmo fazia de sua criação. O telefone foi passando a sensação de um abraço, e ele olhou para Ana, que escutava tudo com um sorriso encorajador. Você está certo, avó. Eu vou fazer isso. Vou me expor, disse ele, sentindo a certeza brotar no peito. A conversa se desenrolou naturalmente, como se sempre estivessem juntos, discutindo arte e sonhos, risos intercalados com silêncios que diziam mais que 1000 palavras. Quando a ligação se despedia, João sentiu-se como se tivesse colocado um peso imenso para fora. Era como renovar os votos com seu próprio desejo. Ana, percebendo a mudança em João, aproximou-se. Você se sente melhor? Indagou, com um olhar que misturava apoio e compreensão. Sim. Foi como libertar tudo que estava preso. Sabe, a avó disse que arte é sobre ser fiel a si mesmo, e isso faz tanto sentido. Sua voz agora preenchia o ambiente com uma nova vibração. A tela em branco aguardava, mais do que nunca, uma oportunidade de contar sua história. Ele começou a esboçar outra ideia, algo mais profundo, linhas e formas que fluíam da sua alma. Ana fez o mesmo, e juntos, com uma conexão renovada, trabalharam até tarde da noite. Com a energia criativa pulsando na sala, uma ideia ousada floresceu na mente de João. Era momento de um novo passo, uma nova visão para a exposição. Ele respirou fundo, alimentando a coragem em seu peito. E se a gente incluísse um espaço para que as pessoas pudessem compartilhar suas próprias histórias? Propôs, a animação começando a preencher seu tom de voz. Um espaço onde cada um pode se sentir visto, assim como eu quero ser. Ana sorriu, seus olhos brilhando cada vez mais. Isso seria incrível. Mas isso também significaria abrir mais uma porta para o seu trabalho. Você está disposto a isso? João ponderou, a questão ecoando na mente. Seria esse o passo que ele precisava dar? E, mais importante, o que a avó diria sobre essa nova proposta? Enquanto pensava, a sensação de uma escolha maior na mão pulsava. O que surgiria enquanto ele se permitisse ser verdadeiramente visto? A curadoria da própria vida parecia finalmente ao seu alcance, mas a sombra da dúvida ainda o seguia. O telefone tocou novamente, e ao olhar a tela, o nome de Ana brilhou como uma estrela. Venha aqui. Temos que conversar sobre mais ideias. Ela exclamou, mas o coração de João estava dividido. Um novo dilema surgia à frente. Estava ele preparado para um salto ainda maior na sua arte? João respirou fundo antes de responder à chamada de Ana. O tom animado da voz dela fazia seu coração acelerar, mas a verdade é que ele ainda se sentia inseguro sobre o novo projeto. Estou indo, respondeu, tentando esconder a ansiedade que crescia dentro dele. Ao entrar na sala, a luz suave do abajur envolvia os dois, criando um ambiente acolhedor. Ana estava sentada no sofá, com um caderno de anotações e canetas espalhadas ao seu redor. Olha só, já anotei algumas ideias.
Ela sorriu, mas havia uma profundidade em seu olhar que fazia João se perguntar se ela também estava lutando contra sua própria sombra de dúvida. Vamos lá. O que você tem em mente? João perguntou, tentando esconder a inquietação. Então, pensei que, além do espaço para as histórias, poderíamos fazer uma série de workshops. Que tal convidar artistas locais para trabalhar com a gente? Assim, podemos dar voz a mais pessoas e fazer desse um evento comunitário, explicou Ana, seu entusiasmo vívido. Cada palavra que saía de sua boca parecia energizar a atmosfera. A ideia começava a ganhar forma na mente de João. Ele imaginou um espaço cheio de pessoas trocando experiências e se conectando através da arte. Contudo, a velha dúvida ainda o assombrava. Mas e se ninguém aparecer? E se tudo isso se tornar um grande fiasco? Sua voz tremia ao dizer. Ana colocou a mão sobre a dele, numa tentativa de o ancorar. João, acredita em mim. O que você está fazendo é profundo e de coragem. Não podemos deixar o medo nos prender, certo? Você tem um dom, e isso importa mais do que números. Sua determinação era contagiante, e João começou a sentir o calor da esperança aquecer seu coração. Você está certa. Talvez seja a hora de arriscar, ele murmurou, e um sorriso começava a se formar. Só que eu ainda não sei se estou preparado para expor tudo. Ele hesitou, percebendo que seu medo não era apenas sobre rejeição, mas sobre a própria vulnerabilidade. É normal sentir isso, João. A arte é sobre conexão. Um risco que vale a pena, disse Ana, sua voz cheia de compreensão. Eu também estou nervosa com o que vou expor, mas ao mesmo tempo, é libertador. Após um longo silêncio, João decidiu tomar a coragem que a avó havia lhe transmitido. Vamos fazer isso então, Ana. Vamos abrir esse espaço, e beleza. Será um grito de autenticidade. Os dois se empolgaram, rindo e esboçando planos. Era um momento mágico, a sensação de que algo grandioso poderia nascer ali, e enquanto eram envolvidos pela energia da criação, João finalmente se deixou levar. Cada nova ideia que surgia parecia que estava quebrando as correntes invisíveis que o aprisionavam. Conforme a noite avançava, a empolgação crescia, e a fúria criativa os tomou. Eles discutiram cada detalhe, cada possibilidade. Quando finalmente se deram conta, a sala estava coberta de esboços, anotações e sorrisos. No entanto, quando a última ideia foi escrita, um silêncio pairou entre eles. João olhou para Ana, com os olhos cheios de uma nova determinação. Está pronto para enfrentarmos tudo isso juntos? Ele perguntou, sabendo que, além da arte, suas emoções mais profundas estavam à flor da pele. Ana acenou com a cabeça e um brilho travesso nos olhos. Estaremos juntos, João. O que você precisa saber agora é: a gente já está na metade do caminho. Apenas siga em frente. Não desista do que você pode ser. Os dois trocavam promessas silenciosas, mas bem ali, no fundo, percebia-se que uma decisão havia que não poderia ser adiada. O tempo estava correndo e os dias até a exposição diminuíam rapidamente. A tensão no ar era palpável. Enquanto pensava na profundidade de sua decisão, João se perguntou se estava realmente pronto para mostrar ao mundo a sua essência. O que realmente o esperava do lado de fora, além da tela em branco? E, quando a hora chegasse, ele seria capaz de compartilhar não apenas suas obras, mas também sua verdadeira alma. Nas próximas semanas, João teria que se deparar não apenas com os desafios de expor sua arte, mas com o que isso significaria para ele, para Ana, e até mesmo para a avó, cujas palavras nunca lhe deixariam em paz. A jornada estava apenas começando, e um novo mundo estava prestes a se revelar. Ana e João estavam em uma montanha-russa de emoções. A ansiedade pulsava como um tambor, e a proximidade da exposição se tornava um reflexo vívido de seus medos e esperanças. A data se aproximava, e a sala, antes um refúgio de criação, agora parecia um campo de batalha emocional. O dia da exposição chegou. O espaço estava decorado com as obras deles, cada pintura uma explosão de cores e sentimentos. Ana observava João enquanto ele respirava fundo, tentando acalmar seu coração. Ele parecia dividido entre a excitação da revelação e a insegurança de se expor. Mas, ao mesmo tempo, algo havia mudado nele. Ele estava mais forte, mais conectado com sua verdade. É hora de abrir as portas da nossa arte para o mundo, disse Ana, olhando nos olhos dele. Ela tocou seu braço, oferecendo apoio e encorajamento. Você está pronto? João assentiu, grudando as mãos nas paletas. Eu estou, eu acho. A voz dele rangia, mas seus olhos brilhavam com determinação.
Ele se lembrou das palavras da avó, a essência de quem ele era, a liberdade que desejava conquistar. As pessoas começaram a chegar, cada uma com sorrisos e olhares curiosos, entusiasmados para descobrir o que aqueles dois artistas tinham a compartilhar. O espaço vibrava. Conversas soavam como música ao fundo, e a expectativa era palpável. As primeiras reações às obras começaram a fluir, e os comentários eram variados. Essa cor é tão intensa. Como você conseguiu transmitir essa emoção? As palavras de apreço faziam João e Ana vibrar interiormente. Era como receber uma declaração de amor da própria arte. João se sentiu inflado com cada elogio. Ele percebeu que as pessoas não estavam ali para criticar, mas para se conectar com suas histórias. Quando finalmente se viu conversando sobre sua pintura, sobre o medo de desapontar sua avó, sentiu que sua vulnerabilidade estava lá, exposta e genuína. Eu não pintei apenas para agradar, pintei para ser eu mesmo, disse a um visitante, que ouvia com uma atenção impressionante. Enquanto isso, Ana se misturava entre os convidados, observando as reações às suas criações. Cada sorriso, cada olhar admirado, era uma confirmação de que ela havia tomado a decisão certa ao buscar sua verdadeira essência. A magia estava no ar, e ela se permitiu sorrir, deixando a alegria fluir livremente. Logo, João foi chamado para falar um pouco sobre seu trabalho. Eu sempre tive medo do que poderiam achar de mim, disse, a voz um pouco tremida. Mas agora percebo que minha arte é um reflexo de minha verdade. E tudo que eu queria era ser livre, mesmo que isso significasse ser vulnerável. Essa liberdade tem um preço, mas é a única coisa que vale a pena pagar. Ele sentiu que as palavras eram também um grito de libertação, e no fundo de sua alma, um novo João começou a surgir. Ele estava se permitindo ser vulnerável, algo que nunca havia feito antes. A plateia absorvia cada palavra com atenção redobrada, e ele se sentiu em casa pela primeira vez. Ana olhou para ele com orgulho que a emocionava. Conectados por suas jornadas, eles se tornaram verdadeiros artistas, não só na tela, mas também em suas vidas. Durante a exibição, João avistou sua avó adentrando o local, e seu coração acelerou. O sorriso dela era como um raio de sol. Ao se aproximar, ele sentiu a tensão soltar. Ela o abraçou, e o cheiro familiar do perfume dela invadiu suas memórias. Estou tão orgulhosa de você, meu filho, disse ela, emocionada. Você teve coragem de mostrar quem você é. E isso é o que realmente importa. Um misto de alívio e alegria tomou conta de João. Ele percebeu que o que mais temia agora se transformava em um dos maiores presentes de sua vida. O amor da avó não se baseava no que ele produzia ou na imagem que projetava, mas na autenticidade que ele estava revelando. Ana observou a cena e sentiu seu próprio coração ceder ao amor que florescia na sala. As histórias, as dores, as risadas conectadas àquela exposição estavam unindo as pessoas de uma forma que ela nunca imaginara. Foi o que sempre quisemos, não foi? Comentou ela para João, após ele soltar um sorriso sincero. Contar nossas histórias e mostrar que somos muito mais do que aparentamos. Sim, ele concordou, buscando seu olhar. E a gente vai continuar fazendo isso, não importa o que venha a seguir. E assim, eles se deram as mãos, os corações pulsando em uníssono. João sabia que, independentemente dos desafios, eles haviam passado para um novo patamar em suas vidas. Os dois aprenderam que a verdadeira arte não era definida apenas pela técnica, mas pela história, pela coragem de se expor e de compartilhar a vulnerabilidade que une as pessoas. A exposição deixou uma marca não apenas em João e Ana, mas em todos que participaram. Com sorrisos e lágrimas, eles perceberam que a arte tinha o poder de curar e transformar. O que havia começado como um desejo de se encontrar, virou um movimento que chamava todos a se verem e se aceitarem. E assim, na vibrante energia daquela noite, novos começos floresciam entre eles, enquanto as cores dos seus sentimentos continuavam a dançar nas telas e nas histórias de cada um. Era, afinal, um pequeno grande passo rumo ao infinito. Não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Você precisa se inscrever agora e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. É hora de mostrar seu apoio e viver essa jornada com a gente.